Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui no pomar da Pitol para falar de um vídeo que eu nem sabia que existia, Júlio. Vídeo de adubação de crescimento e de produção. Negócio interessante. Exato, então nós temos dois temas em um. Muita gente ainda não consegue diferenciar o porquê de se falar em adubação de crescimento e o porquê se fala também em adubação de produção. Hoje nós vamos ter a oportunidade de detalhar um pouquinho mais os dois. Muito bem, tipos roda a de vinheta. adubação. Pessoal, vamos fazer 6 perguntas sobre esse assunto. Então, elas estão aqui ao meu lado. E a primeira pergunta é: qual a diferença da adubação de crescimento e da adubação de produção, logicamente? Ok, então esses dois tipos de adubação estão ligados ao ciclo de produção da nogueira pecan. Os primeiros 6 anos da idade do pomar são aqueles chamados de vegetativo. A planta vai estar ganhando massa, crescendo. É como uma criança. Ganhando força. Ganhando peso, ganhando altura, para depois então iniciar o ciclo de produção. Então esses primeiros anos a planta vai concentrar toda a sua energia no crescimento. E posteriormente, a partir do 5º, 6º ano, aí então vai iniciar o período de produção. Muito bem. Pessoal, segunda pergunta: por que você não curtiu o vídeo ainda? Curte o vídeo, compartilha, a gente fica muito feliz. É de graça curtir o vídeo? Exato, é de graça, é só fazer um certinho ali e estar curtindo o vídeo. É bastante importante para nós podermos dar continuidade a esse trabalho. Muito bem. Segunda pergunta então: qual a idade da planta e a época do ano para realizar a adubação? Muito bem. Então, vamos separar a adubação de crescimento e a de produção. A idade para iniciar a adubação é antes do plantio. Nós devemos fazer a adubação de correção, que foi tema inclusive de outro vídeo, né? Sim. Que todos podem acessar nos canais, nas redes sociais da Pitol. Então, iniciamos antes do plantio, fazendo análise de solo e a correção com fósforo, potássio e calcário. E Sim. outra adubação que é anterior ao plantio é a adubação na cova. Posteriormente, a cada ano, nós fazemos as adubações, iniciando pela de crescimento. Muito bem. Terceira pergunta: qual o nutriente utilizado para a adubação de crescimento? Então, justamente essa adubação que eu comentava, a planta necessita nos primeiros anos de nitrogênio, que é o nutriente que vai favorecer o seu crescimento inicial. Ela não tem muita necessidade nos primeiros anos de fósforo e potássio, que foram fornecidos na adubação de correção. Então, nos primeiros anos, os primeiros 5, 6 anos, a adubação que é indicada, que deve ser realizada é com nitrogênio, na forma de ureia, sulfato de amônio ou outras formas que são disponíveis para o nitrogênio. Muito bem. Júlio, antes da quarta pergunta, a gente tem que falar do terceiro curso técnico de Noz Pecan do Viveiro Pitol, que vai acontecer aqui em Antagorda, no Clube Carlos Gomes e no nosso pomar, né? Com parte prática, né, Júlio? Então será, como o Carlinhos falava, um curso teórico e prático. Nós teremos na parte da manhã assuntos técnicos tratados, podendo detalhar melhor diversos pontos que nós consideramos importantes no manejo do pomar, e na parte da tarde, a parte prática, onde nós teremos dinâmica de máquinas, vamos lá a campo para poder então discutir aqueles mesmos temas que nós tratamos na parte da manhã, só que de uma maneira prática. Vai ser bem importante, então se inscrevam, vai estar disponível aí o link para inscrição, dia 9 de dezembro. Isso aí, 9 de dezembro de 2022. A inscrição eu ainda não acredito que é esse preço. R$80, com coffee break, com almoço e com água ou refri ainda à tarde. É muito barato. Não sei porque se não se Vamos aproveitar. Voltando às perguntas. A quarta pergunta: a partir de que idade se inicia a adubação de produção? Muito bem. Então a adubação de crescimento vai até o 5º ano. A partir do 6º ano, quando o pomar já inicia uma produção de frutas mais significativa, aí nós devemos começar a nutrir essa planta de maneira que ela possa produzir
de acordo com o seu potencial. Então, a cada ano se aumenta a quantidade de adubos de acordo com a produção daquele ano. Quinta pergunta. Como a gente determina a dosagem daí, Júlio, dessa adubação? 3 formas. Através da análise de solo, que deve ser realizada todos os anos no período de inverno, que é o período de dormência da planta. O outro parâmetro é a análise foliar, que deve ser realizada a coleta das folhas no mês de fevereiro. E o terceiro parâmetro é a produção do ano anterior. Então, mais ou menos como uma vaca leiteira. Quanto mais leite a vaca produz, mais ração, mais comida tem que dar. E a planta é da mesma forma. Então, análise de solo, foliar e as produções dos anos anteriores. Muito bem. A última pergunta, pessoal. Qual é a época do ano que devem ser feitas a adubação de produção? Época do ano. Ok. Então, a adubação de produção, que é com fósforo e potássio principalmente, cálcio, magnésio, enxofre, de acordo com as análises de solo e foliar, devem ser realizadas no período de inverno, que é quando a planta está em dormência. Importante salientar, a Nogueira Pecan responde muito bem à adubação orgânica. E tem um colega, o Márcio, abraço para o Márcio, que é agrônomo e produtor, ele fala que o adubo orgânico é uma tabela periódica. Então ali estão todos os nutrientes que a planta necessita. Portanto, a adubação orgânica é uma alternativa muito interessante para a fertilização de um pomar de Nogueira Pecan e deve ser realizada também no inverno. Muito bem. Pessoal, se ficou mais alguma dúvida da adubação de crescimento e produção, podem deixar aqui embaixo, podem nos constatar, né, Júlio, que a gente vai responder. Exato. Lembrando de curtir o vídeo, compartilhar e do curso técnico, se não podem perder. A gente está preparando de uma maneira muito especial. Né, Júlio? Ok. Reforçando o convite, dia 9 de dezembro, curso técnico e prático. E estamos, conforme o Carlinhos comentava, disponíveis, eu, a Vitória e a Daniela, os 3 agrônomos, disponíveis para tirar dúvidas via WhatsApp, via redes sociais, sempre disponíveis para esse fim e também com a assistência técnica presencial. O Viveiro, é importante sempre lembrar, fornece serviço, assistência técnica presencial, pós-venda até 2 anos de idade do pomar, sem custo da hora técnica. Muito bem. Então tá, pessoal, até o próximo vídeo e tchau. É os guri. Até lá.